Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns detalhes construtivos de uma estrutura metálica, uma riqueza de detalhes e de soluções que foram aplicadas, que certamente para quem está começando com o projeto estrutural, isso ajuda muito. No final desse vídeo eu vou deixar para vocês também um material disponível para que vocês possam consumir. Então se você for aluno do nosso curso de estruturas metálicas, vocês vão conseguir fazer o download de um material que eu vou deixar disponível para vocês. Vamos ver como que seria a ligação da treliça na lateral do nosso pilar. Podemos ver que tem um pilar aqui, que é um perfil E. Aqui na parte de baixo é a chegada do banzo inferior da treliça, banzo superior, e todos sabem que a ligação entre o banzo inferior e o banzo superior tem um perfil U. Se eu der um zoom aqui para vocês, ó, vocês vão ver que tem um perfil U, que encaixou justamente nessa aberturazinha aqui do nosso perfil. Observe que tem até uma cantoneira aqui que foi colocada aqui para servir de apoio justamente lá na hora da montagem. Então observe também que cordões de soldas foram feitos para fazer de fato essa conexão entre o pilar e a treliça que chega na lateral do nosso perfil do pilar. Agora vamos ver como que acontece a conexão entre uma treliça que chega sobre um pilar, né? Aqui nós temos um nó que, em teoria, ele é soldado ao redor de todo o seu perímetro, né, para poder fazer aí o travamento, ou seja, esse nó aqui não teria liberdade nem de deslocamento e nem de rotação nesse ponto aqui em específico, fazendo assim a transferência de esforços da treliça para o nosso pilar. Agora, como fazer uma conexão da terça, que é onde vai ser apoiado as telhas, então seria essa peça aqui, como que ela é conectada com as vigas que estão de baixo, obviamente fazendo a sustentação. Você não pode simplesmente apoiar as T sobre esse perfil aqui. É necessário fazer um travamento por trás desse perfil, porque ele é assimétrico e segundo, o plano está inclinado, ou seja, a gente teria uma tendência de torção desse perfil para trás. E aí nós vamos colocar o quê? Uma chapa nas costas desse perfil, 4 furações, obviamente isso aqui está aqui travado na mesa superior dessa viga que está aqui e pronto. Desse momento a gente até encurta o comprimento destravado. Por quê? Se a gente não colocar isso daqui, o que vai ser o comprimento destravado? Um ponto que é travado em um ponto que não aparece aqui até o outro que aparecesse. Então cada vez que você conseguir fazer isso aqui, você está diminuindo o comprimento livre para ele flambar nessa direção aqui. Agora o detalhe, a gente tem aqui a viga que suporta as terças que estão aqui em cima, né? Então aqui, ó, a viga, a terça aqui em cima. Essa viga, ela está ancorada em algum ponto lá do outro lado, que certamente é o quê? Um pilar. Só que eu não tenho um pilar aqui desse lado. Então o que foi feito? Já que eu não vou colocar um pilar fazendo ancoragem disso daqui, e eu não quero que essa viga fique em balanço, solta, né? Porque a gente tem toda a carga aqui das telhas acima. A gente aproveitou a passagem da treliça e ancorou exatamente no montante. Então agora, parte do carregamento das terças vai ser descarregado exatamente nesse montante que foi feito de forma dupla para haver espaço suficiente para fazer aqui as soldas, e então aí a gente consegue resolver esse problema que a gente tinha aqui. Então, para não colocar o pilar, usou o descarregamento da carga exatamente na treliça que passava por aqui. Ligação das diagonais com a treliça, como que isso é feito? Da mesma forma que eu já comentei em outra oportunidade, onde que você vai exatamente colocar ela aqui no canto, né, das abas que nós temos aqui do perfil U, fazer a solda e temos aí a conexão. No caso dessa estrutura que tem uma treliça composta, ela é diferente, né? Você tem aqui uma chapa que faz a união das barras que estão chegando aqui. Então é uma forma de fazer uma ligação. E isso é usado de diversas formas, em diversas vezes, nos casos que a gente tem dentro de projeto estrutural, quando não é possível fazer, às vezes, a conexão exatamente na aba do perfil. Então é como se fosse um prolongamento falando, ok, então
toma aqui essa chapa, vamos conectar todo mundo aqui e essa chapa fica aqui trabalhando, recebendo os carregamentos e fazendo também o comportamento ali de um nó praticamente engastado nesse ponto. Aqui nós temos a treliça, as diagonais que compõem toda essa treliça e, como a gente sabe, toda vez que a gente faz a modelagem de uma treliça, a gente coloca nós articulados para que as barras comportem-se trabalhando somente com tração e compressão. Esse é o objetivo de se utilizar treliças, ter barras somente carregadas com tração e compressão, que a gente sabe que se de fato entrar momentos no meio do cálculo, a matemática muda e a capacidade de carga das barras em si pode diminuir. Então, para isso, nós articulados que visualmente não é articulado, né? O humano não conseguiria compreender que isso é articulado porque, poxa, isso tá soldado, né? Então, se está soldado, como que isso vai rotacionar? Só que, porém, não existe travamento, resistência suficiente para que, se caso um esforço desse daqui for aplicado, né, de tentar girar isso daqui, obviamente isso seria torcido juntamente com um nó. Então, para isso, a gente vai sempre definir como nós articulados. Uma chapa aqui, no caso dessa treliça composta, você coloca aqui uma chapa para unir todas as barras. Esse tipo de chapa que tem esse formato, mas poderia ter outros formatos específicos, cujo objetivo é simplesmente unir todas as barras de um ponto só, né? Se você for em aeroportos, você vai ver esses tipos de chapa. Então, uma chapa que está aqui com a função de receber várias barras que estão sendo conectadas, cordãozinho de solda aqui, cordãozinho de solda aqui, aqui e aqui. Agora vamos falar de emenda, né? Emenda de banjo, já mostrei isso em outras oportunidades. A gente nunca vai fazer uma emenda em pontos que tem altos carregamentos, né? Por exemplo, no meio de uma treliça, porque a gente sabe que no meio de uma barra bem apoiada ali no centro da barra, é o local que tem maior momento possível, então não faria sentido eu fazer uma união justamente no local que tem maior carregamento. A gente vai tentar unir fora desse ponto de carregamento. E por se tratar de montante que está aqui apoiado, obviamente eu jamais faria ou tentaria fazer uma união de uma chapa com a outra, e essa união ocorre porque às vezes o comprimento da barra não foi suficiente. Então está aqui a união de um perfil com o outro, né, fazendo aqui uma solda de união entre os dois perfis. Então, para quem tem dúvida do que fazer quando o perfil não tem um comprimento suficiente, esse é o tipo de união. Poderia ser aqui, mas nunca aqui e nunca no centro dessa treliça como um todo. Agora, a mesma coisa acontece com pilares. O que fazer quando um pilar, principalmente quando falta um pedaço muito curto para poder alcançar o comprimento desejado? Veja só, faltou um pequeno pedaço para poder fazer a complementação, para ter a altura suficiente. Então temos aqui um perfil e o outro perfil e uma solda de fora a fora fazendo a conexão de um perfil como o outro. E, obviamente, ali em cima, né, o mesmo procedimento de solda que eu mostrei anteriormente, mas o meu objetivo aqui é mostrar o que fazer quando você precisa de fazer uma emenda de um perfil com o outro. A gente sabe que quando uma barra é comprimida, a gente pode ter problemas de esbeltez. E se você utilizar cantoneiras duplas na diagonal, é um perfil que não suporta muita compressão. Então, você precisa reduzir o comprimento destravado. Quem já passou pelos módulos de cálculo de estruturas metálicas, viu em algumas situações eu falando que pode ter problemas de esbeltez em função desse comprimento destravado. E como que faz essa redução aqui quando a gente tem duas cantoneiras, né, fazendo a nossa diagonal? É você fazendo aqui a redução dessa distância. Como? Fazendo esse tipo de travamento simples com cantoneiras espaçadas ponta a ponta. Então, tem um espaçamento, uma cantoneira, outra cantoneira, outra cantoneira, outra cantoneira, enfim, iria até lá embaixo. E aí, o que você faria dentro de um software como o CIP 3D? Pegaria essa barra e falaria que o comprimento destravado seria essa distância aqui. O que fazer, por exemplo, em casos em que as teças têm problemas de flambagem excessiva? Como diminuir o comprimento destravado das teças nesse plano, no sentido onde que está aqui as nossas barras de travamento, né? Ou seja, quando essa teça tenta flambar no sentido dessa barra. Observe
que aqui colocamos uma barra redonda que está aqui conectada a uma cantoneira simples que foi colocada aqui para ter o ângulo corretamente. Então isso daqui está conectado em um ponto rígido. Que ponto rígido é esse? Obviamente a nossa viga ali. Então pegando todo o esforço desse ponto e transferindo para aquele ponto aí. Com isso eu posso dizer que o comprimento desse travado aqui seria daqui até aqui e daqui até aqui, né? Porque aqui nós temos também um outro travamento. Observe que está aqui, ó. Então isso daí é uma maneira de reduzir o comprimento desse travado, diminuindo os esforços que também são acelerados, né? Amplificados devido a essas barras que vêm transferindo o carregamento lá da ponta até aqui em cima. Agora, como reduzir os momentos solicitantes de uma teça? Que muitas das vezes ele é reprovado por alguma porcentagem muito pequena, e você colocar esse tipo aqui de barra, onde que ele vai reduzir o comprimento livre destravado dessa barra, né? Então, por exemplo, se essa caneta aqui ela fosse uma barra e tivesse uma carga no centro, ela tem um momento muito maior se caso ela tivesse um encurtamento aqui. Isso, obviamente, talvez você já saiba. Então, a maneira de se fazer isso é: você pega a teça, faz o furo, coloca uma cantoneira, fazendo a conexão aqui na estrutura que está aqui. No caso aqui é um perfil, né? Perfil I, perfil W, enfim. O perfil que tiver aqui você pode fazer a conexão. Então, uma chapa quadrada, normal, com furo. E aqui está com um parafuso. Isso quer dizer que lá no CIP 3D eu posso dizer que essa barra é conectada em um nó engastado, outro nó engastado, porém essa barra ela tem extremos articulados. Então seria essa melhor maneira assim de configurar esse tipo de barra para poder trabalhar lá dentro do CIP 3D. Então esse artifício vai ser bem útil aí em diversas situações, sempre que você tiver um carregamento excessivo sendo reprovado por momento, e aí, em vez da barra ter o comprimento destravado até aquele ponto, você reduziu até esse ponto aqui. Aqui nós temos uma situação onde que distanciamentos, né, equidistantes das teças, né, então você tem uma distância aqui, uma distância aqui, uma distância aqui. Aqui nessa parte superior vai ser colocado uma calha. Então, se você colocasse o pilar aqui, você teria problemas com essa teça, porque você não vai colocar uma teça, por exemplo, no meio de um trecho onde que não tem um nó, que não tem um montante para ele poder descarregar. Você aumentar o comprimento da telha também não daria, porque você atrapalharia a calha. Ou seja, resumindo, a teça teria que de fato ser colocada aqui para que na sequência ela pudesse descarregar a água na calha. Então, ao invés de eu colocar o pilar nesse montante aqui, ou seja, ele receberia o carregamento exatamente desse ponto, foi antecipado e colocado ele aqui para esse ponto. Então, esses tipos de coisas podem ser feitos, não precisa de seguir a simetria, né? Muitas das vezes o iniciante ele tem a visão que, sei lá, isso aqui é um pouco estranho, né, aos olhos de quem está começando, mas não tem problema, tudo é a questão de, pode-se fazer esteticamente? Pode, ok. Tecnicamente, isso vai ser melhor para o projeto? Vai reduzir o custo do projeto como todo? Vai ficar mais eficiente? Então, ok, tira daqui, coloca para cá, não tem problema algum. E tá aí feita uma solução para poder atender. E aí já fez o quê? Vem o descarregamento do montante, o descarregamento da teça, tudo já em cima exatamente do pilar, acontecendo aí tudo perfeitamente. Voltando a falar de teças, a gente sabe que as estruturas elas têm o caimento e as teças estão ali apoiadas, né? E ela é um perfil assimétrico que ela tende ao tombamento. Então você precisa de alguma forma, como se fosse segurando todo mundo e trazendo o carregamento lá para cima, para que de alguma forma isso seja descarregado em um ponto de resistência. Ou seja, observe que aqui barras foram conectadas e de uma maneira bem simples. Cantoneira soldada e uma outra cantoneira, onde que tem dois parafusos e um cordão de solda aqui. Então, essa é uma maneira de fazer a conexão entre um perfil e o outro. E obviamente, quando se chegou aqui, pegou o carregamento desse ponto e transferiu certa parte dela para aquele ponto que está conectado numa viga, que é um ponto mais de resistência. E, enfim, isso são soluções que podem ajudar você a ter o melhor resultado. Ah, professor, é necessário sempre fazer isso? Não, tem que calcular e ver que se essa barra está passando direto e não tem, né, nenhum risco, talvez não faça sentido nenhum colocar isso aqui. Mas, e muitas vezes você pode
precisar colocar isso aqui. Então, foque muito mais no o porquê foi feito do que focar o que é o modelo ideal. Porque se você aprende isso daqui, qualquer tipo de estrutura, que não seja um galpão, qualquer coisa que for criada, o raciocínio é o mesmo. Opa, peraí, vou colocar uma barra aqui, porque o objetivo é fazer isso, passar essa carga de um ponto para o outro. Enfim, é isso que são os conceitos de projeto estrutural que vai ajudar você a ter um melhor desempenho e não travar tanto na hora de criar os projetos estruturais. Vou mostrar aqui agora um outro tipo de aplicação que foi feito para poder auxiliar o apoio das terças, né? Porque você tem as terças e não se tinha o interesse de passar com as telhas exatamente no nível lá da nossa treliça lateral. Também não se tinha o interesse de fazer a treliça exatamente na altura que era de interesse aqui para o nosso processo como um todo. Então, como você tem uma calha, observa que a telha ela vem em um nível um pouco menor. Observa como que vai ser aqui a estrutura. As telhas vão estar apoiadas exatamente sobre essas terças e depois vai descarregar nessa calha que vai estar aqui. Para não ter que conectar a terça, e não daria para conectar a terça exatamente nos montantes da nossa treliça, porque obviamente o ângulo não daria encaixe, né? Observe só, você tem uma terça inclinada, esse montante está reto, então não daria. Então foi colocado o quê? Uma cantoneira de apoio ali embaixo, ó. A cantoneira está apoiada e aí você fez uma solda aqui no outro montante, outra solda no outro montante, enfim, em todos os montantes, o ponto de conexão foram soldados e dessa forma as terças descarregam a carga nesse ponto aqui, ou seja, desse ponto transferem para o montante e enfim, essas cargas em algum momento vai chegar ali no topo do pilar. É mais um exemplo aí de aplicações que a gente pode fazer dentro do projeto estrutural. Para finalizar, eu quero mostrar um caso onde que algumas regras são quebradas. Por exemplo, aqui eu tenho uma terça que em teoria não está apoiada sobre montante algum, ela está apoiada sobre uma barra. Essa barra, que vem em teoria em balanço, é soldada aqui nas diagonais dessa nossa treliça lateral. Então, pode-se pensar, poxa, deveria ter um montante aqui? Como eu vi outro caso ali, mostrei para você, que isso foi aplicado. Tudo depende da situação. Em algumas situações, algo pode ser mais interessante, outros pode ser totalmente diferente. Mas, enfim, aqui foi necessário fazer isso aqui porque era mais interessante. Observe que aqui eu já tenho o pilar exatamente no montante. Para complementar, o que a gente tem aqui? Tem uma estrutura auxiliar que está conectada usando como apoio as próprias diagonais ao longo de toda a estrutura. Então, ó, uma cantoneira. Toda vez que passa por uma diagonal, a gente solda para poder travar nela. E a calha é o quê? Rebitada, né? Ao longo de toda a estrutura, né? Para poder fazer a fixação. Então, muitas das vezes, em projeto estrutural, você vai ter que ter artifícios para poder contornar algumas situações que talvez seja mais interessante. Obviamente, se é uma estrutura muito maior, pequenos ajustes podem gerar grandes resultados. Agora, se é uma estrutura muito pequena, às vezes você fica gastar tanto esforço em prol de uma eficiência máxima e se o ticket do serviço que está sendo vendido não é compatível com isso daí, você vai trabalhar muito, o seu cliente talvez vai ter pouca diferença no resultado final e você não torna o seu processo de projeto lucrativo. Então, é necessário também observar quais são as proporções do projeto e quanto vale o nível de estudo, né? Porque estudo envolve fazer modelos diferentes e comparar resultados. Isso consome tempo. Se consome tempo, obviamente isso tem que estar dentro do nosso custo, né, do projeto para ser interessante para ambas partes. Eu vou deixar para vocês disponível todas as imagens que eu tirei foto aqui, são imagens de alta resolução, então você vai poder dar zoom e observar detalhes que talvez para gente que é professor e que tem experiência, pode ser alguns detalhes bobos, mas para vocês são detalhes extremamente importantes. Então por isso que eu vou pedir para o pessoal deixar disponível para download. Então pegue as imagens, dê o zoom, observe detalhes para você também melhorar a sua memória fotográfica. Isso vai ajudar na hora que você for fazer um projeto, perder o medo e fazer soluções que sejam necessárias para atender as aplicações. Inclusive, esse é o grande diferencial de um bom projetista estrutural. Ele não fica preso em tentar fazer algo que já foi feito em outro local. Ele se preocupa em o que eu preciso fazer aqui para resolver esse problema, não ancorado no que é um modelo de mercado. Porque se você seguir dessa forma, você sempre vai fazer a mesma coisa. E o grande detalhe é, quem trabalha com projeto estrutural, você tem diversos tipos de estruturas diferentes, com demandas diferentes e cabe a você aplicar soluções que são talvez atípicas, mas que resolvem o problema. Você, como responsável pela obra, tem a capacidade de analisar e bater o martelo e falar, é isso que eu quero.